São todos muito bem-vindos em mais uma reunião que aqui nos encontramos juntos na Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, na Casa Espírita, Centro Espírita Antônio de Pádua, ambas as casas da cidade de São Mateus, Espírito Santo. Na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de receber a nossa companheira de jornada evolutiva, Regina. Regina Beatriz, ela vai nos falar sobre o tema Vida em Família. Regina Beatriz, ela pediu que assim fosse apresentada. Quando eu pedi a ela uma apresentação, ela fez essa apresentação. Aquela que faz feliz. Mãe, avó, professora, arte educadora, contadora de história, intérprete de línguas. Ela frequenta o Grupo Espírita Irmãos em Cristo, em Belo Horizonte. Regina, mais uma vez, receba o nosso agradecimento pela sua disponibilidade de estar conosco nessa noite para nos trazer um tema tão importante. E para que a gente não perca muito tempo, nós vamos pedir ao nosso querido Fábio a leitura e a prece inicial para nós, e logo em seguida eu te passo a palavra, tá bom, Regina? Fábio, Obrigado, Tereza. Queridos irmãos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Regina, que bom tê-la aqui conosco, viu? Muito, muito feliz por isso. Vamos ler aqui uma leitura pequenininha do livro Agenda Cristã, de André Luiz, do Chico. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que andar em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. E vencedor é o que vence a si mesmo. Queridos irmãos, após breves, mas importantes apontamentos, convidamos a todos a elevarmos ao alto o nosso pensamento, para que a nossa sintonia seja em consonância com a mensagem que nos será ofertada nessa noite. Abençoe a nossa irmã, que ela tenha o verbo esclarecido pelo pensamento e o coração em sintonias para o bem, nos abraçando a todos com a reflexão dessa noite sobre tema fundamental à nossa existência na Terra. Que Jesus nos abençoe a todos, conserve a nossa conexão da internet e nos favoreça o sentimento e o raciocínio para que aproveitemos ao máximo nessa noite. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Regina, é com você, querida. Tá bom. Olá, pessoal, boa noite. É uma alegria estar com vocês. Muito obrigada, viu, pelo convite, né? E vamos que vamos. O nosso tema de hoje é vida em família. É uma coisa simples, né, gente? Não tem preocupação, todo mundo tira de letra, né? Essa vida em família. Mas nós vamos lembrar que nós vamos começar com um texto do livro Jesus no Lar. É um livro que eu gosto muito e eu acho que ele tem tudo a ver com esse tema. Nós vamos começar com o segundo capítulo. É uma leitura pequena, eu vou ler primeiro para a gente poder comentar, tá? Então é o segundo capítulo, que tem o título A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar?
Contemplou ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa da paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E, sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, senhor, cabe-me levá-la ao fogo para que façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir o pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não as nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume e à noite desaparece. O lar é o curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou ao interlocutor os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fase das lentícias endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atira-os a um montouro, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, gente, às vezes a gente fica assim: nossa, como assim? Então quer dizer que você não aprendeu, você é jogado fora, né? Que é o que a sogra de Pedro, né, perguntou para Jesus. E Jesus, sempre usando de parábolas, né, de metáforas, vai mostrando para a gente que o esforço vem de cada um. Se eu não quero, não tem jeito do outro me fazer. Né? Como que a gente obriga o outro a fazer o que ele não quer? Mas nós, enquanto família, enquanto pais e mães, tios, avós, irmãos, nós temos algumas tarefas, né? Alguns deveres, que é o nosso forno, né? Todos nós somos um forninho, um fogo que vai ajudar o outro a ser cozido,
pegando a metáfora aí de Jesus. E aí, a gente pediu para a Tereza colocar a música no começo, que ela tocou aí no fundinho, né? Que é a família é o lugar. A família é o lugar da gente aprender. É na família que eu vou bater cabeça mesmo, gente. Não tem jeito, né? Desde pequeno, a gente tem os nossos filhos, os nossos pimpolhos, né? E é um árduo trabalho, né? De chamar a atenção, de conduzir a escola, de exigir o para casa. E depois, quando os nossos filhos vão crescendo, a gente vai perguntando e vai se esforçando novamente até que eles vão voar sozinhos, né? Vamos dizer assim. Mas a gente precisa aprender que tudo tem um motivo. E a gente precisa fazer isso da melhor maneira possível. Tem um livro que chama A Linguagem... Não, As 5 Linguagens do Amor. É um livro de um escritor americano que chama Gary Chapman. E o Gary, ele fala que a gente tem 5 jeitos de ensinar o amor. Aí você fala assim, nossa, mas esse cara está descobrindo isso agora, Jesus já falou isso há um tempão. Lembra quando Jesus estava no Sermão do Monte e que ele pede aos discípulos para alimentar todas aquelas pessoas que estavam lá? E aí um dos discípulos fala assim, Senhor, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Vocês lembram disso? 5 pães e 2 peixes para alimentar um tantão de gente. E aí a gente aprendeu com o seu Honório Abreu, que é um grande estudioso aqui em Belo Horizonte, que os 5 pães são os nossos 5 sentidos. E que os 2 peixes são as nossas 2 asas, o amor e a sabedoria. Então, quando a gente tem o amor e a sabedoria e os nossos 5 sentidos, a gente consegue aprender e a ensinar essa linguagem do amor que a gente nunca mais vai esquecer. Se a gente tem só a sabedoria numa asa, mas não tem o amor na outra asa, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir voar. Eu preciso das 2 coisas. Por isso que a gente precisa estudar. Por isso que a gente precisa aprender. Para que a gente possa colocar o amor de maneira certa, né? Porque se eu sou muito duro, mãe, eu que sei, eu que vou saber, eu que tenho que ensinar, mas eu não tenho amor, eu não vou conseguir fazer a minha tarefa de conduzir a minha família de uma maneira mais adequada. E esse Gary, né? Ele fala de um jeito muito gostoso da gente absorver esses 5 sentidos. E ele fala o seguinte, que a gente precisa usar palavras de afirmação. O que são palavras de afirmação? É quando eu estimulo o outro a fazer o que é certo e o que é bom. Quando eu falo para o meu filho assim, nossa, que beleza, você conseguiu arrumar a cama? Não, gostei de ver. Ou então, quando a gente fala assim com a esposa, esse arroz hoje ficou perfeito. Ou então, quando a gente fala com o nosso subordinado, nossa, ficou muito bom o jeito que você organizou essa planilha. Ou quando a gente fala assim com o nosso adolescente, que bom que você chegou na hora que nós combinamos. São as palavras de afirmação. Ou quando a gente fala assim, nossa, você ficou bem com essa roupa. Nossa, seu cabelo hoje está muito bonito. São palavras de afirmação. São palavras sinceras. Eu não tenho que falar só para agradar. Eu tenho que falar o que é verdadeiro, né? Nossa, que bom que você chegou. Isso é palavra de afirmação, né? São as coisas reais do dia a dia e nos faz se sentir bem, tanto quem escuta como quem fala a verdade. Mas eu não preciso falar assim, nossa, mas você está barrigudo, hein? Nossa, como você está gordo.
Isso não é afirmação, isso é negação. É eu estar deixando o outro mais triste ainda. Porque, às vezes, ele não quer escutar aquilo. Mas a gente pode falar coisas que podem agradar. Olha, tem uma musiquinha infantil que fala o seguinte: até um pé de nabo tem alguma coisa boa. E é verdade. Até um pé de nabo tem alguma coisa boa. Então, qualquer pessoa tem alguma coisa boa que a gente pode afirmar, elogiar, colocar a pessoa para cima. Tem alguma coisa que ela tem um valor, e a gente não pode se esquecer disso. Quando eu valorizo o outro, eu também estou me valorizando, porque eu estou sendo sincero e amoroso. Depois ele vai falar o seguinte, que nós precisamos usar o tempo com qualidade. A gente já escutou isso, né? O nosso tempo, ele precisa ter qualidade. O tempo que eu estou com você é com você. O tempo que eu estou com o outro é com o outro. Não é com o celular na mão. Gente, isso tem sido um terror para a gente, né? Às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa está digitando no celular, né? Está escutando a mensagem. Tá, peraí só um pouquinho, deixa eu só responder fulano aqui. Como assim? Né? Então, na hora que eu estou conversando com a pessoa, ela está na minha frente, a minha atenção precisa ser para ela. Eu não posso mudar de assunto. Eu não posso conversar com outra. A pessoa está me perguntando, fala, peraí, deixa eu responder fulano. Não dá. Como que a gente se sente quando acontece isso com a gente? Eu estou conversando com a pessoa vai, peraí, deixa eu só responder fulano aqui no celular. A gente não fica chateado? A mesma coisa. Então, o nosso tempo, ele tem que ter uma presença, uma qualidade. Eu preciso estar inteiro naquele momento. E com os nossos filhos vai ser a mesma coisa. Eu tenho um momento de contar história, eu tenho um momento de fazer a prece, eu tenho um momento de brincar, eu tenho um momento de ensinar para casa, eu tenho um momento de comer junto com a minha família. E eu sei, gente, não é fácil. Com adolescente é mais complicado ainda, porque eles não largam o celular de maneira nenhuma, não é mesmo? Às vezes a gente está tomando um café junto, o celular está em cima da mesa. E aí a gente precisa fazer os combinados. Porque quanto tempo que a gente gasta tomando um café? 10 minutos? 15? Será que a gente pode combinar que nesse momento a gente não vai usar o telefone? E usar o telefone é nem atender. Né? A gente atende depois. Sabe por quê? Quando a gente está no banheiro, a gente atende o telefone? A gente pode até mandar mensagem, né? Sentado lá no vaso, a gente manda uma mensagem. Mas atender o telefone, a gente não atende. Eu estou tomando banho, eu atendo o telefone? Não, porque aquele momento eu estou cuidando de mim, não é assim? Quando eu estou tomando café, quando eu estou almoçando, eu estou cuidando de mim, estou cuidando da minha família. Então, nesse momento, eu não devo, olha a diferença, não é que eu não posso, eu não devo atender o telefone. Quando eu acabar de almoçar, acabar de tomar o café, eu retorno a ligação, eu respondo a mensagem, né? Se for alguma coisa urgente, urgentíssimo, 2 minutos, 5 minutos, não vai fazer diferença. Nós precisamos ter essa consciência. Não é fácil, mas eu sei que a gente consegue. A gente vai tentando, né? Uma coisa de cada vez. Outra coisa que ele fala para a gente é que a gente precisa participar das coisas integralmente. Que é isso que eu falei. Eu estou tomando café, eu vou tomar café com a pessoa. Eu vou almoçar com as pessoas. E aí eu vou estar participando integralmente. Eu estou dando a minha atenção, estou recebendo atenção. E aí isso vai ser bom para mim e bom para o outro. Depois ele fala que a gente precisa dar presentes. Como assim? Gastar dinheiro? Não, gente, às vezes é aquela lembrancinha. Tipo assim, eu fui na padaria, isso não é todo dia, tá? Isso é de vez em quando, porque senão a gente faz um mau costume.
Vó tem essas manias, né? Eu vou na padaria e trago uma bala para o meu neto. Aí, no outro dia, eu trago bala de novo. Aí, eu trago pirulito de novo. Aí, o que acontece? Eu começo a deixar os netos mal acostumados. Não é isso? Não é assim? Pois é. Mas a gente pode dar presentes. O que é presente? Eu me fazer presente, mesmo estando longe. É quando eu há muito tempo, ou então eu lembrei de algum dia especial. Então, por exemplo, hoje é o dia do professor. Então, eu vou dar um bombom, eu vou dar um chocolate, eu vou dar uma lembrancinha que eu mesmo fiz, um cartãozinho, para lembrar aquele momento especial. Não sei se vocês são dessa época, eu acredito que sim. Nós tínhamos o diário, a gente registrava no diário, na agenda, coisas importantes. Eu, na minha juventude, todo bombom que eu ganhava, eu guardava o papelzinho e colava na minha agenda. Ou então a gente ganhava um bichinho de pelúcia, um chaveirinho, a gente guardava, que foi fulano que me deu. São presentes que a gente não vai esquecer. Não é um carro, uma Ferrari, nada disso. Mas foi uma lembrança dada de coração e que a gente não esqueceu. Então, esses presentes, porque eu estou presente, será significativo. Então, eu fiz um passeio, ou eu vou visitar alguém, eu dou um presente. A minha mãe fazia isso muito, a gente. Toda vez que a gente ia na casa de alguém, ela fazia a gente levar alguma coisa para o dono da casa. Ou um doce de leite, ou um refrigerante, ou uma flor, uma fruta do quintal. E assim, eu trouxe para você. E isso era muito significativo, tanto para a gente que estava levando, quando a gente recebia também. Porque como era hábito da minha mãe fazer isso, era hábito das pessoas também trazerem para ela. Então, os amigos, as irmãs, e a minha mãe tinha 12 irmãos, então toda vez que os irmãos iam visitá-la, gente, isso não era sempre, porque a vida é muito complicada, né? E nós tivemos um tempo que morávamos em Brasília, então não tinha como os irmãos da minha mãe irem visitá-la lá em Brasília. Mas todas as vezes que a gente encontrava, ou eles iam lá, ou a gente vinha aqui, sempre tinha os presentes, que eram um queijo, um milho, uma mandioca, um pano de prato bordado à mão, alguma coisa que era significativa. E aí o Gary fala isso, que a gente tem presentes que a gente não vai esquecer. Pode ser um marcador de livro de papel, mas foi o fulano que me deu. Naquele dia que ele veio me visitar, naquele dia especial, num aniversário, numa data especial, num tempo que a gente ficou muito tempo sem se encontrar, né? Então é isso, esse que é o presente que o Gary fala. Depois ele vai falar dos atos e serviços. O que é que eu faço na minha casa e na minha vida que marca a minha presença? E o que as pessoas fazem que marcam a presença para mim? Então, por exemplo, eu gosto de receber fulano na minha casa porque ele sempre lava o copo que ele usa. E você? Lava o seu copo como você usa ou você deixa lá na pia para alguém lavar? Quando você vê uma coisa suja na sua casa, você arruma ou você deixa outra pessoa fazer? Né? Por exemplo, caiu um farelo do bolo que você estava comendo. Você deixa para alguém limpar ou você mesmo limpa? O serviço que você faz, e o serviço, gente, fala do servir, não é o trabalho, é o servir. Como é que você serve as pessoas? Você é gentil, você abre a porta para alguém passar? Você ajuda a carregar a sacola pesada? Você ajuda quando a pessoa... Peraí, deixa eu segurar a porta da geladeira para você poder tirar a panela daí de dentro? Ou você simplesmente deixa para lá? Como é o seu servir? Qual é a sua coisa singela que você faz na sua casa que o outro fica feliz com a sua presença? É isso que o Gary fala no livro dele.
E depois ele fala o seguinte, o toque físico, que para a gente tem sido terrível agora, né, gente? Não pode abraçar, não pode beijar, não pode encostar, não pode. Mas como que isso é significativo para nós? Né? Quantas pessoas a gente já abraçou, já apertou a mão? E como é que a gente faz isso? É com delicadeza ou é na brutalidade? Quando eu encontro com uma amiga, eu dou um tapa na... Aí, cara! Como é que você vai? Ou é de um jeito especial? Como é que eu toco nas pessoas? É um carinho? É um jeito carinhoso? É um toque? Um aperto de mão? Quando eu comecei a trabalhar em escola, eu tive uma senhora, tia Isabel, e a tia Isabel falava assim, todas as vezes que você for receber um aluno, põe a mão para trás. E a gente ficava assim, o quê? Como assim? Põe a mão para trás. Nada de passar a mão no cabelo, nada de pegar no ombro dele. E naquela época eu achava aquilo tão estranho, e ela tinha razão, porque como que é que o adulto faz com a criança? Que bonitinho! Atrapalha o cabelo do menino, aí ele tem toda... Ah, para! Né? Ou então fala, que menino gostoso! Dá um aperto na bochecha, né? Ou então fala assim, nossa, que delícia de menino! Será que a gente gosta quando faz assim com a gente? E a tia Isabel era muito sábia. Ela falava, quando você for cumprimentar o aluno, ponha a mão para trás. E depois eu aprendi com uma outra professora, Lucinha. Ela falava assim, todas as vezes que você for dizer algo a uma criança, fique do tamanho dela. Então, ela fazia a gente agachar. Né? Você vai cumprimentar uma criança, fica do tamanho dela. Olha no olho dela. Quantas vezes nós cumprimentamos as pessoas de cima para baixo? Quantas vezes a pessoa está sentada, principalmente as pessoas idosas, e a gente chega e fala, de longe a gente fala, ei, ela está boa? Em momento algum a gente chega perto, né? E fala, senhora, tá boa, essa pessoa nem está escutando mais. Às vezes ela não está enxergando mais. E a gente fica de longe, bem longe. São pequenos cuidados. Gente, a pandemia vai passar e a gente vai poder chegar perto novamente. Que a gente guarde isso na nossa memória. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer coisas significantes hoje. Talvez eu não possa chegar na casa da Dona Maria e dar um abraço que eu estou morrendo de vontade de fazer. Morrendo não, vivendo de vontade de fazer. Eu não posso fazer isso ainda, mas eu posso levar uma flor na hora que eu for visitá-la. Eu posso levar uma canjiquinha, né, que eu fiz na minha casa, né? E outra coisa que eu tenho que saber, será que ela pode comer isso? Porque às vezes eu quero levar um doce de leite, mas ela está diabética, como é que eu vou levar um doce de leite para ela? Vou matar a mulher, né? Será? Então eu tenho até que ir. Isso é o carinho, né? O que ela gosta de comer e o que eu posso levar para que ela se sinta feliz. Pequeninos gestos de carinho. Aí você fala assim, mas Jesus não ensinou isso? Ensinou. O tempo todo. Ele falou para a gente ser gentil, para a gente ser alegre, para a gente ser responsável, para a gente servir. Né? E às vezes a gente quer ser servido, a gente esquece que nós precisamos servir ao outro para que um dia a gente possa ser servido. Né? É de pequenino que se torce o pepino, é assim? E nós ainda somos pequeninos. Estamos a caminho da luz. Todos nós. Isso não é mentira, não, gente. Isso é verdade. Nós já estamos a caminho. Olha que coisa boa. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver o tanto que nós já caminhamos. E se a gente olhar para frente, a gente vai ver que não está muito longe, não. Nós estamos a caminho.
Porque qual que é o problema da gente viajar para longe? É a gente falar, não, vai demorar demais. Mas quando a gente está em viagem, vamos fazer de conta que eu saí daqui de Belo Horizonte e estou querendo chegar lá em Manaus de carro. Se eu pensar no tempo que eu vou gastar, a minha viagem vai ser terrível. Mas se eu pensar que durante essa viagem eu vou poder ver um tanto de paisagem legal, que eu vou parar em lugares para ver um artesanato, que eu vou conhecer pessoas no caminho, que eu vou ver pôr do sol, que eu vou ver o dia nascendo. Se eu começar a descobrir coisas no meu caminho, a minha viagem não será longa, será agradável. Se na minha vida eu ficar pensando, não, eu tenho que conviver com essa família, ai meu Deus, que o tempo passa depressa, o que vai acontecer? O tempo não vai passar. Mas se eu fizer essa passagem, e é uma passagem, o Chico falava para a gente que tudo passa. E eu ainda brinco às vezes com a Adriana, né? Tudo passa. Uva passa, banana passa, isso também vai passar. Né? Então, isso vai passar. Mas tem que passar agradavelmente. Não pode ser um sofrimento. Até porque Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda. Não é isso? Ele quer que a gente aprenda. A gente sofreu muito comendo feijão cru, até que a gente aprendeu que a gente podia cozinhar o feijão para comer. Não é assim? Ficou muito mais gostoso. Né? Tem até uma historinha dos monges que tinham que subir um monte, quem chegasse primeiro ganhava um prêmio, e aí a condição é que você tinha que ir com feijões nos pés, dentro do sapato. E aí começaram a andar. E um monge ia rapidamente, todo mundo falava assim, gente, como que ele consegue? Ele é muito iluminado, ela nem está sentindo o pé doendo por causa do feijão, né? E aí, quando ele chega, que ele consegue vencer lá o percurso, pergunta para ele, como que você conseguiu caminhar isso tudo sem machucar o pé, sem reclamar? Esse feijão não está machucando seu pé? Não, eu cozinhei o feijão primeiro. Né? Então é isso, a gente precisa aprender a cozinhar o feijão para a gente botar ele no sapato e continuar andando normalmente. Se a gente for com o feijão cru dentro do sapato, vai machucar, vai doer. E Deus não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente aprenda. A gente vai descobrindo um jeito de vencer essas dificuldades que a gente tem na Terra. Quanto que nós aprendemos em família nesse momento de pandemia? Gente, não é fácil, não. Ficar o dia inteiro com o marido e a mulher, ela reclamando, você não me ajuda, você não faz isso, você não faz aquilo. E o marido, e a gente reclamando do marido, né, só quer saber de televisão, só quer tomar cerveja, só quer ver jornal, só quer assistir futebol. E a gente não aprendeu nada com isso? Aprendemos. Aprendemos a tolerar o outro. Aprendemos até a gostar um pouquinho de futebol. Aprendemos até a lavar a louça. Aprendemos a varrer a casa, a manter a nossa casa organizada, todo mundo junto, porque a gente ia ficar dentro dela. Não é? Quantas coisas nós aprendemos juntos dentro de casa? Foi duro? Está sendo duro? Está. Mas quando a gente faz com carinho e com atenção, rapidamente a gente aprende e a gente não sofre mais. Outra coisa que a gente não pode esquecer é do evangelho no lar. E aí a gente fala assim, eu vou fazer meu evangelho hoje à noite. 7h30 eu vou fazer o evangelho, mas as outras horas do dia eu não pratiquei o evangelho em momento algum. Eu não fui gentil, eu não tive cuidado com as minhas palavras, eu não ajudei dentro de casa do jeito que eu deveria ajudar. E aí, o evangelho que eu vou fazer em casa é só da leitura. Leio, e falo, que beleza, olha, estou lendo aqui.
Já li Jesus no Lar 3 vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo umas 5 vezes. O Livro dos Espíritos eu já sei de cor. E aí tem 2 jeitos de a gente saber de cor. Tem de cor, que é aqui, e tem o de cor, que é aqui. O de coração e o decorado. A gente, quando criança, a gente decora a tabuada. Está aqui dentro. A gente só sabe de cor quando a gente aprendeu. Quando a gente aprendeu quanto que é 4 vezes 5, e a gente fala na hora 20, é porque a gente aprendeu, a gente não sabe decorado. A gente sabe de cor, de coração. Então, o Evangelho a gente precisa aprender de cor, não decorado. O que eu aprendo decorado, eu esqueço. O que eu aprendo de coração, eu nunca mais esqueço. Estará presente na minha vida o tempo todo. E aí, viver em família é um desafio de todo dia, né? Viver em família, viver com o outro, não é fácil. E não é difícil, gente. É difícil é o prédio lá no centro da cidade. Isso que é difícil. A vida não é fácil. A gente vai aprendendo a torná-la fácil. Quantas coisas nós já aprendemos no dia a dia? Às vezes a gente é duro, né, da cabeçada, mas o Pai nunca dá pedra a quem pede pão. Quantas vezes, lá no passado, muita gente escutava as mulheres reclamarem do tanto de roupa para lavar. Que lavar a roupa no rio era um sacrifício. E a gente via isso claramente, as mulheres tinham mais problemas nos joelhos, tinham problemas de carregar peso, não era verdade? E aí, alguém descobriu a máquina de lavar e o tanquinho. Olha que belezura. Não é? Não facilitou a nossa vida? E muito, não é mesmo? A gente põe... A minha máquina chama Hilda e meu transinho chama Francisco. Então, o Francisco e a Hilda me ajudam muito. A roupa pesada, né, a suja, eu ponho no tanquinho para bater, depois a Hilda acaba de lavar, né, centrifuga lá, já sai quase seca. É a ajuda de cada dia. Alguém se pensou em fazer isso para ajudar alguém que estava trabalhando muito. E nós? O que a gente faz em casa para ajudar o outro a não ter tanto trabalho? Será que eu tenho sido um bom companheiro ou uma boa companheira para aqueles com quem eu convivo, com quem eu vivo junto? A gente não precisa fazer muita coisa. A gente precisa fazer coisas simples, né? Levantar o vaso na hora de fazer o xixi, dar descarga, coisa simples, gente. Lavar o copo, colocar xícara, colocar o prato dentro da pia, se não dá tempo de eu lavar, eu tenho que sair depressa para o trabalho. Alguém vai fazer isso por mim, com certeza. Mas, se deu tempo, eu faço, né? Então, tudo isso faz parte da nossa vida, né? Faz parte para nós. Então, precisamos ter esse cuidado. Precisamos cuidar um dos outros para que a vida familiar tenha sentido, faça sentido para nós. Outra coisa que a gente precisa lembrar é da nossa convivência com a gente mesmo. O que eu tenho feito para melhorar o meu dia a dia? Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Jesus nos falou que a gente deveria amar ao outro como a nós mesmos. Eu tenho cuidado da minha saúde? Eu tenho diminuído o sal? Eu tenho diminuído o açúcar? Eu tenho comido na hora certa? Eu tenho bebido água como deveria beber? Olha, gente, coisinhas simples e que às vezes a gente esquece no dia a dia. Eu tenho tido cuidado de trocar a minha roupa de cama, de botar a minha toalha para lavar. Eu tenho cuidado de, quando eu uso uma máscara,
descartável, de usá-la por apenas 2 horas e jogá-la fora? Eu tenho tido cuidado de usar a minha máscara de pano e lavá-la logo depois que eu uso, ou eu ponho para secar e depois eu uso ela de novo? Que cuidado é esse que eu estou tendo comigo? Né? Pequeninas coisas. Quando eu estou na minha casa e quando eu levanto do sofá, eu tiro os farelos do pão que eu comi ou eu deixo lá para que a formiguinha vá lá comer? E depois eu fico assim, nossa, esse sofá está cheio, está me pinicando. Por que será que está pinicando? Então, coisinhas simples do dia a dia que a gente esquece. Outra coisa que nos faz deixar a nossa vida melhor na família é a confiança. Quando a gente conta um caso, quando a gente escuta o que o outro está falando para a gente, né, que vem contar um caso para a gente está ali escutando. Mesmo que a gente não concorde, a gente precisa escutar o outro para quando ele perguntar assim, o que você acha disso? A gente poder falar assim, eu penso de maneira diferente. E não falar, não, você está fazendo isso está tudo errado. Até o cuidado com as nossas palavras a gente precisa ter. Né? Como é que eu estou respondendo ao outro que está me cobrando uma resposta? Como que é a minha resposta? É assim que eu gostaria de receber uma resposta? Porque quando eu falo para o outro, eu estou dizendo a ele que eu gosto de escutar do mesmo jeito. Quando eu falo com carinho, eu vou receber uma resposta carinhosa. Mas se eu falo rompante, eu vou receber com trovões e relâmpagos. Né? Então, a minha prática vai fazer com que o outro faça também comigo. Durante a vida na família, do jeito que Jesus nos disse que o nosso lar é o cadinho, né? É o forno onde a gente aprende, é nesse lugar que a gente aprende a ter calma, paciência. E o que é paciência? É a ciência da paz. É a gente entender que com a guerra a gente não consegue nada. É com calma que a gente faz as coisas. É com paciência que eu ajudo o outro a resolver um problema que também vai me atingir. Então, eu preciso ter calma, muita calma. E como que a gente consegue calma? Primeira coisa, respira. Chegou o problema? Respira. Respira para não pirar, né? Então, respira e fala, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Ou o que é preciso fazer. Porque se eu desesperar, não vai dar certo. Se eu fico desesperada, as coisas não acontecem do jeito que deveria ser. Então, eu preciso ter calma. Eu preciso confiar que as coisas estão no caminho certo. E o que é confiar? É fiar com Deus. Isso é confiar. É eu acreditar em Deus junto com Ele. Não é falar assim, Deus vai resolver para mim. Deus não vai resolver nada para a gente. Nós vamos resolver junto com Deus. Deus não resolve nada para a gente porque eu preciso querer. Se eu não quiser, não acontece. Se eu não fizer a minha parte, nada acontece. Então, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso compreender que o outro, muitas vezes, ele não entende o que eu falo. E eu, muitas vezes, não entendo o que o outro fala. Não é mesmo? Quantas vezes a gente bate de frente, né, com o outro? Ele está explicando, eu não estou entendendo, e o outro está falando, e eu estou querendo explicar para ele, e ele não entende o que eu estou falando, né? Então, isso é muito complicado, mas a gente precisa, muitas vezes, trancar a boca e fazer só ouvidos, escutar.
Eu até aprendi uma palavra nova para vocês, que eu vou ensinar para vocês. Uma palavra nova que é ótima. Quando a pessoa está falando, muita gente fala assim, ó, porque aí a gente começa a escutar, né? Porque aí a gente escuta o que o outro está falando para depois a gente falar. Ou então a gente fazer o que ensinaram para o André Luiz lá no nosso lar, né? Põe a água na boca e não engole, não. Segura aí. Depois, quando você engolir, você me responde. Que é outro jeito da gente aprender a ter paciência e compreensão com o outro. Amorosidade, fazer as coisas com carinho, com jeitinho, da melhor maneira possível, sem raiva, né? Sem julgar as coisas assim. Vamos com calma, a gente consegue. Outra coisa é perdoar. Gente, essa palavra tem hora que é um tijolo no nosso sapato, né? Como é que a gente perdoa? A gente perdoa entendendo que a gente também erra. Então, se o outro errou, a gente tem que perdoar, porque a falta foi dele, não foi sua. Ele vai ter que consertar uma hora. Então, perdoa, não faça disso um espinho. Ele me machucou muito. Machucou. Já deu casquinha, já foi. Né? E aí a gente passa a ter mais cuidado com esse outro, para que ele não nos fira novamente. Né? E perdoar é isso. Perdoar não é esquecer, mas é você ter cuidado para que o outro não te machuque de novo. Isso é perdoar. Ele errou. Errou. Mas não tem problema. Não tem problema, porque um dia ele vai aprender. Né? Ele vai consertar de um outro jeito. Né? Aquele negócio assim, nossa, fulano matou meu irmão, não perdoo ele de jeito nenhum. E vai fazer qual que é a diferença se você não perdoar ele? A dor dele vai continuar a dor dele, de ter feito o errado. E nós vamos aprender a perdoar, sabendo que um dia ele vai aprender. Gente, tem alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Nós ainda temos alguns minutos. É até 8h30? Isso. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou a gente comentar outra coisa, tem mais coisa aqui. Mas se vocês quiserem perguntar, eu estou vendo que tem alguém com uma mão levantada. Eu penso que, Sérgio, você querendo falar alguma coisa, você levantou sem querer? Estou achando que foi sem querer, Regina. É mesmo? Tem alguém que quer falar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa? Gente, porque, olha, eu vou contar para vocês, eu também tenho família, tenho um tanto de problema, né, dona Maria? Não é? Problema que não falta nessa casa. Na nossa casa não tem problema, né? Não. Jeito Perfeito, nenhum. né? Nós temos solução. Isso mesmo. Isso mesmo, né? Dá um jeitinho. Hã? A gente dá um jeitinho. A gente dá um jeitinho. Isso mesmo. Né? E quantas vezes a gente tem que ser brava, né, dona Maria? Não é? A Marinês disse aqui que excelente explicação. Pois é. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Vou continuar aqui mais uns nossos minutinhos. O Evangelho fala para a gente que amar a si mesmo é uma conquista eterna e deve ser regado todos os dias. Deixa eu ver aqui de novo o que é. Gente, a minha casa tá chovendo, tem mais de 20 dias. Tem goteira para tudo quanto é lado. Vocês não têm noção do tanto de goteira que tem na minha casa. A Marinês, Regina, falou que as divergências têm que ter para continuar evoluindo. Isso mesmo. E olha, na verdade, né, Marinês, essas divergências é que faz a gente ir em frente, né? Ir para a frente. Muitas vezes a gente precisa de um cutuco, né, para a gente poder ir para frente. Né? E essas divergências fazem a gente acordar.
Né? O que será que eu preciso melhorar? O que está faltando? Né? Eu estava conversando agora com os meus filhos, a gente estava fazendo culto antes de eu entrar aqui. Quantas vezes, né, a gente erra sem saber que errou? E quanta culpa a gente carrega porque a gente acha que a gente podia ter feito melhor ou ter feito diferente. Né? Mas não tem jeito. É aprendendo. É vivendo e aprendendo. Não tem jeito, não tem outro jeito. Né? A gente aprende vivendo mesmo. Né? Tá batendo cabeça. Mas a gente precisa ter atenção. Muita atenção quando a gente erra. E é por isso que a gente está em família, porque é esse que está na nossa família que vai apontar o nosso erro. Que vai falar, você não tem paciência comigo. Você só fala gritando. Você não sabe arrumar isso direito. Né? Olha como essa roupa ficou mal passada. É assim que a gente aprende. Porque quando eu vou consertando, quando eu vou sendo chamada a atenção, eu vou tentando melhorar e fazer o que é melhor. O problema é como a gente chama a atenção. O problema é como eu aceito esse puxão de orelha. Né? Eu faço disso um sofrimento ou eu faço disso um aprendizado? Né? E esse amar continuamente, né, todo dia, não é fácil. Mas a gente consegue, né? A gente tem graças a Deus, a gente tem um cérebro, né? A gente vai aprendendo, né? Vivendo e trocando ideias, né? Isso mesmo, Marinês, família não tem manual. São nós que erramos o dia a dia, isso mesmo. Olha, uma vez, deixa eu contar um caso para vocês. Eu fui com uma amiga, numa igreja evangélica. E chegando lá, teve a palestra, aquele negócio todo, e na volta ela me perguntou assim, como vai sua filha? Ela continua sendo amiga daquela outra menina? E ela estava tendo um problema. Eu falei, minha amiga, a filha não vem com manual. Ela falou, tem? Eu falei, tem manual? Ela falou, tem, chama Bíblia. Eu falei, puxa vida, podia ter ficado sem essa. E é isso mesmo. O manual que a gente tem, sabe, Marinês, é o Evangelho. A gente tem um manual, o problema é que a gente não lê. A gente quer resolver tudo sozinho. A gente não quer aprender, a gente acha que sabe muito, né? E quando a gente aprende o Evangelho, as coisas ficam mais fáceis, né? O Evangelho é o nosso melhor e maior manual de vida, né? Não é a família que tem, é nós. Nós é que temos o manual nas nossas mãos e na nossa consciência, né? A gente tem a lei de Deus gravada na nossa consciência. Então, precisamos relembrar essas leis para que a gente não erre tanto. Né? O problema é que a gente vive errando, a gente esquece. Aí precisamos estudar mais e mais e mais e mais para ir relembrando todos os dias. Não é isso? Mais alguma coisa, gente? Não? Vamos, então, lembrar como era no tempo de Jesus. Eu fico imaginando esses cultos na casa de Pedro. Eu fico imaginando, olha, não tinha luz elétrica, era na luz de lamparina. Era todo mundo aglomerado, porque todo mundo queria escutar o mestre falar. E fico pensando como que eles eram atentos a tudo que Jesus falava. E eu fico pensando como é hoje no nosso culto do Evangelho no lar, na nossa casa. Como que muitas das vezes a gente só lê o trecho lá do Evangelho, o nosso comentário é pequenininho, e durante a semana a gente não tenta fazer o que a gente aprendeu. E aí Jesus fala no livro, no primeiro capítulo do Jesus no Lar, como que ele começou o culto do Evangelho no lar. E o culto, né, cultuar, é exatamente isso, é praticar o Evangelho todos os dias.
Então, o que eu tenho tentado fazer na minha casa, gente? É tentado mesmo. Todo dia a gente tenta uma coisinha, né? Então, a primeira regra, para mim, não é uma regra que eu impus para os meus filhos, mas é uma regra que a gente vai colocando que vai dando certo, né? Então, eu sempre acordo e tento buscar o bom humor. Então, ou seja, quando eu levanto, eu sempre cumprimento os meus filhos com alegria. Bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Quer um cafezinho ou um chá? Quer um cafezinho ou um Toddy? Porque quando eu faço isso, eu tiro o mau humor dele e tiro o meu também. Então, se eu começo o dia com alegria, tudo fica mais fácil e mais feliz. Não é verdade? Então, se eu levanto já aborrecido e emburrecido, que é diferente, né? Aborrecido é quando você está com raiva de você mesmo. E emburrecido é quando você empaca, vira burro, né? Emburrece, né? Levanta as orelhas e não larga dali, não dá o braço a torcer. Aí você emburrece. Mas quando você está aborrecido, é quando você está chateado. Então, eu estou chateado com o quê? Eu estou chateado com o problema do trabalho. O que seu filho tem a ver com isso? Eu estou aborrecido com o meu chefe. O que seu marido tem a ver com isso? Então, eu não posso trazer o aborrecimento para dentro do meu lar. E se eu tenho alguma coisa que está me chateando dentro do meu lar, eu preciso esclarecer. Não é romper, não é ser romper. Nós também, ninguém me entende. Não vai resolver. É chegar naquilo que está te incomodando e falar, gente, eu preciso falar uma coisa. Isso está me chateando. Eu não consigo mais. Essa semana eu falei, gente, por favor, quem fizer pipoca, lava a panela da pipoca e lava a bacia. Não deixa na pia para eu lavar no outro dia de manhã. É muito ruim levantar e achar a bacia com piruá dentro da pia. Por favor, joga o piruá no lixo, lava a bacia e lava a panela de pipoca. Doeu em mim? Não. Quem recebeu o puxão de orelha ficou com raiva? Na hora, sim, mas entendeu depois. Então, durante a semana, eu não tive mais panela suja, nem bacia de pipoca. Então, eu preciso esclarecer aquilo que está me incomodando, que aí fica fácil da gente resolver o problema no lar. É escutando, exercitando a paciência, ajudando um ao outro sem emburrecer, mas tentando da melhor maneira possível, na arte da paciência, na ciência da paciência, se colocando no lugar do outro. O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida em família? Gente, é isso. Gratidão por me escutarem, por estarem aqui, a gente aprendendo junto, porque quem fala é o que mais precisa aprender, né? Porque eu tive que estudar, escrever e falar, nossa, eu faço isso? Ixi, estou precisando melhorar nisso. Então, quem faz a palestra é que mais está precisando, viu? Pode ter certeza disso. Muito obrigado, Regina. E realmente, é uma luta, vencer um cadinho a cada dia. Isso mesmo. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos falar. Se Deus quiser, um dia ainda teremos a sua presença física. Se Deus quiser. Eu queria. Eu também gostaria muito. Olha, Dona Maria, aqui está chovendo tanto, a estrada está muito perigosa. Até falei para a Adriana, eu queria ir, mas eu não estou querendo arriscar, né? E a gente precisa ter cuidados. Ainda não é o momento, né? Mas esse momento há de chegar. Isso mesmo. Lembrando aos nossos amigos que os trabalhos da Casa do Chico continuam de maneira online,
terça, quarta e sexta-feira. Terça, o Livro dos Espíritos. Quarto, o Evangelho. E sexta, o Sinal Verde, estudo do Sinal Verde. O Antônio de Pádua voltou com a sua ação quarta-feira, com um número limitado de pessoas, mas no mês de janeiro parece que está suspenso, não é isso, Fábio? Fábio Catarini, quem pode me falar? Tereza, quarta-feira presencial. Tá, mas está suspenso o mês de janeiro? Ou... Não, nós estamos normalmente, só um dia que nós não tivemos, 19h30, toda quarta, presencial Evangelho, em sequência. Então, vamos, né, aqueles que podem comparecer presencialmente no Antônio de Pádua, certamente terão que agendar a sua chegada ou chegar um pouco antes, porque é um número limitado ainda, porque, infelizmente, ainda estamos necessitando respeitar os protocolos, né? Isso aí, mas não tivemos nenhum dia com a casa totalmente cheia, então o pessoal pode ir com tranquilidade, tá bom? Isso. Então, semana que vem ainda eu estou procurando um palestrante, porque mês de janeiro ficou meio complicado, mas eu vou conseguir, eu vou falar para vocês depois. Regina, por gentileza, querida, faça a prece de encerramento para nós, por favor. Faça sim. Vou fazer a prece cantando, tá bom? Tudo bem. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que o Senhor Jesus possa estar na nossa vida todos os dias e que possamos exemplificar o Evangelho nas nossas falas, nos nossos atos e em tudo aquilo que nos cerca. Paz e alegria a todos e até a próxima. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, uma boa semana para todos. Boa noite, obrigada, gente. Até mais.